Então, sempre trazendo alguma informação aí, algum conteúdo que possa ajudar vocês a dormirem melhor. Tem muita gente perguntando, né, que um pouco sobre a questão, né, do cadastro, né, para receber e-book. Tá? Então, o que acontece? Né? Tem duas formas aqui, né? E presta atenção aqui. Tem duas formas de vocês receberem o e-book, tanto o pessoal que está no Facebook como o pessoal que está no Instagram, tá certo? O pessoal que está no Facebook pode entrar em www.drjoaogalinaro.com, tá? E aí você coloca o seu e-mail, você se cadastra, tá? E aí você recebe um e-book, né, que contém aqueles 5 passos para uma boa noite de sono. É um e-book que inicia, né, nessa melhora do sono, tem pontos importantes ali, que eu sempre comento, né, que são pontos fundamentais, né, são essenciais para uma boa noite de sono. E quem está aqui no Instagram pode ir lá na bio, que tem um link ali onde você consegue entrar e fazer o download do e-book, também se cadastrar aqui no nosso e-mail, tá certo? Meu e-mail aqui para eu conseguir saber de passar informação aqui para vocês. Tem uma coisa importante, meu último recado antes de começar aqui o tema da live, que é a questão da comunidade, né? Sou o Sono Ideal, tá? Então tem algumas pessoas perguntando por direct também, né? A comunidade Sou o Sono Ideal é uma comunidade fechada, a gente abre inscrições periodicamente aqui, a gente tá para abrir uma nova turma, né? E nessa comunidade, né, o que a gente faz, né? Eu tenho um produto, né? Eu tenho um curso, né, que eu compilo todas as informações que eu passo aqui, né, para vocês de uma forma organizada, né, de uma forma estruturada para melhorar a qualidade de vocês de sono sem uso de medicação. Tá? Então basicamente é isso, é um curso, né, que tem todas as informações, né, sobre higiene do sono, né, controle de estímulos, como você fazer, né, como você colocar em prática, né, o seu dia a dia, como você organizar uma rotina. Então tudo isso eu compilo nesse curso, tá, de uma forma estruturada para ajudar vocês a dormirem melhor. Então esse curso tem turmas que a gente abre periodicamente e tá para abrir uma nova turma. Então se você não se cadastrou, não é cadastrado no e-mail, você se cadastra tanto aqui pelo Facebook, pelo site que eu falei anteriormente, ou então pelo Instagram aqui com o link na bio, tá certo? Então assim, isso é super importante, estou sempre trazendo algum conteúdo novo aqui, alguma novidade, falando um pouco de sono, um pouco de tecnologia, falo de questões relacionadas à insônia e outros distúrbios do sono, tá? Sempre tentando fazer com que vocês consigam dormir melhor, tá? As lives, né, elas são diárias, elas ficam aqui disponíveis por 24 horas, tá? Então se você perdeu alguma coisa, eu sempre falo, mantenha o foco na live, mas se você perdeu alguma coisa, né, ela vai ficar disponível aqui por 24 horas. Algumas pessoas me perguntaram isso anteriormente, tá certo? Então hoje eu vou falar aqui sobre cochilos, né? Sempre me perguntam, né? É muito recorrente essa dúvida em relação a cochilos. Pode, né, ou não pode cochilar? Né? Qual que é o problema do cochilo? Qual que é o benefício do cochilo? E o que acontece se você cochila, tá certo? Então, muita gente me pergunta isso, é super recorrente, né, essa dúvida, então a gente tem que tentar explorar aqui para tentar fazer com que vocês entendam, né, qual que é o problema ou o benefício do cochilo, tá? Então, a gente tem que, quando a gente fala em cochilo, a gente tem que dividir, né, as pessoas em 2 grupos, tá certo? O primeiro grupo de pessoas é aquelas pessoas que não têm problema de sono, tá? Então, aquela pessoa que ela dorme bem, né, que ela deita, ela consegue pegar no sono, que ela não acorda várias vezes durante a noite, que ela sente que o sono dela foi reparador, né? Então, quer dizer, ela não tem problema de sono. Então, esse é o primeiro grupo de pessoas, tá? Tem o segundo grupo de pessoas que são aquelas pessoas que têm algum tipo de problema de sono, tá? Que tem aquela insônia, né, que ela não consegue pegar no sono, né, ou ela sente que o sono não foi reparador, acorda várias vezes durante a noite, ou qualquer que seja o problema de sono que ela tenha, tá certo? Então esse é o segundo grupo, tá? Então existem 2 grupos aqui. O primeiro grupo, pessoas que dormem bem. Segundo grupo, pessoas que dormem mal, tá? Quando a gente vai falar de cochilo especificamente, a gente tem que separar esses 2 grupos, tá? Em primeiro lugar, vamos pegar aquele grupo de pessoas, né, que tem uma boa qualidade de sono, tá? Aquelas pessoas que dormem bem, tá? Então, para essas pessoas, tá? Para essas pessoas que dormem bem, que não têm problemas para dormir, tá? O cochilo, ele pode ser benéfico, tá? E existem muitos estudos, né, mostrando que um cochilo, né, ele pode aumentar o nível de alerta, melhorar a concentração, dar um pouco mais de disposição, tá? Mas ele tem que ser feito da forma correta, tá? E qual que é a forma correta de fazer um cochilo, tá?
O cochilo ele tem que ser feito, né, no início da tarde, tá certo? E ele tem que ser um cochilo curto, tem que ser um cochilo breve, tá? Ele deve durar mais ou menos entre 15, 20 minutos. Eu recomendo no máximo 25 minutos de cochilo, tá certo? Para uma pessoa que dorme bem. Então esse é o pré-requisito para tirar cochilo, tem que dormir bem à noite, tá? Para essas pessoas, né, então o cochilo no início da tarde tá feito, né, num tempo mais ou menos de 20, 25 minutos no máximo, tá? Ele pode ser benéfico, aumentar o nível de alerta. O que acontece com as pessoas? Qual que é o problema, né, de cochilar por muito tempo, né? O nosso sono, né, ele é estruturado e ele passa por várias fases, né? Então a gente tem algumas fases do sono, né? São 4 fases, né? N1, N2, N3 e sono REM, tá? Então o que acontece é que quando a gente vai tirar um cochilo, esse cochilo é prolongado, né, ele dura muito tempo, a gente acaba aprofundando as fases do sono. Então a pessoa que cochila, ela pode até chegar no sono profundo durante um cochilo se ela prolongar muito esse cochilo. O que vai acontecer com ela? Primeiro, quando a gente entra em sono profundo, né, a gente acorda com aquela sensação de cansaço, de estar um pouco mais pesado, né, com uma lentidão maior, porque você foi acordado durante um sono profundo, tá? Então esse é o primeiro problema. E o segundo problema é que quando você tira um cochilo, né, e ele é prolongado, você acaba interferindo no seu sono da noite, tá? Geralmente acontece assim, não sei se já aconteceu com vocês, mas acontece, por exemplo, você um dia que você está um pouco mais cansado, né, que você resolve dar uma cochilada e você dorme por 1h30, por exemplo, seu sono da noite, né, vai ser prejudicado, tá? Então, isso é super importante. Então, para pessoas, né, que têm uma boa qualidade de sono, né, que têm um sono reparador, né, que dormem bem, né, um cochilo ele pode ser benéfico desde que ele seja curto, tá? Em torno de 15 a 20, minha sugestão no máximo 25 minutos, e ele tem que ser no início da tarde, tá? Ele não pode você tirar um cochilo, por exemplo, 6 horas da tarde, 7 horas da noite, tá? E aí ele não vai fazer bem, tá? Então, o cochilo dessa forma melhora a atenção, melhora a produtividade, melhora o nível de alerta, tá? Então, as pessoas que têm uma oportunidade de dormir, né, no período aí depois do almoço, por exemplo, que é um horário que o nosso organismo já sente um pouco mais de sono, ele pode ser benéfico, tá? Então, ele ajuda, tá? Então, esse é o primeiro grupo de pessoas que eu estava comentando, tá? Segundo grupo de pessoas em que eu comentei, que são pessoas que têm problemas para dormir, tá certo? Para essas pessoas, né, o cochilo ele é contraindicado, tá certo? Não devem fazer cochilos, né, essas pessoas e por alguns motivos, tá? Por que a pessoa ela não deve cochilar? Porque geralmente a pessoa que tem um problema para dormir, né, tem um problema de sono, ela pode tentar compensar uma noite mal dormida, tá certo? Então quando ela tenta compensar uma noite mal dormida, ela vai lá e tenta recuperar com um cochilo, tá certo? Só para explicar o porquê que isso não pode ser feito, tá? Existe sempre uma batalha, digamos assim, né? uma guerra de forças, né, entre coisas que fazem a gente ter sono e coisas que fazem a gente ficar acordado, tá? Então, o ideal é que a gente tente organizar a maior parte das coisas que fazem ter sono para favorecer o nosso sono da noite, tá? Então, existe uma substância que a gente acumula no nosso cérebro, né, que chama adenosina, que ela faz a gente ter sono, tá? Então, esse é um dos elementos, né, que a gente consegue trabalhar e consegue usar a nosso favor para ter sono, tá? Então o que a gente faz? Quando a gente acorda de manhã, a gente vai acumulando essa substância no nosso organismo, tá? Que vai promovendo sonolência, ela vai aumentando a pressão do sono. E aí quando você chega à noite, né, no horário de dormir, você vai ter uma quantidade de adenosina suficiente para te dar o que eu chamo de pressão de sono, que é vontade de dormir, tá certo? Então aquela pessoa que ela não dormiu muito bem à noite, né, o que ela vai fazer? Ela vai acordar, tá? E ela vai se sentir um pouquinho sonolenta e ela vai dormir no período da tarde, por exemplo, tentando compensar uma noite mal dormida. Mas o que vai acontecer na prática? Ela vai eliminar, o cochilo ele elimina parte da nossa adenosina acumulada e vai fazer com que à noite você não tenha tanta pressão de sono. E aí você começa a virar uma bola de neve, tá? Você dorme mal, né? Aí você acorda, né, não se sentindo suficientemente bem, aí você tira um cochilo prolongado no período da tarde para tentar compensar, só que aí à noite, na noite seguinte, né, você vai ter problemas para dormir, tá? Então, um dos pontos importantes aí, né, é você prestar atenção nesse mecanismo, tá, para que você não prejudique a sua noite de sono, tá certo? Eu costumo aqui, né, quem me acompanha, eu acho que sono é muito comparável com alimentação, com dieta, né? Então, um exemplo que eu costumo dar é o seguinte, né? Você imagina que você tem uma criança aí na sua casa, né, tem um filho, esse filho tem mais ou menos 8 anos e esse filho ele não come, né, de jeito nenhum. Você vai chegar na janta,
e ele não se alimenta, ele não quer comer, né? Aí você vai procurar um médico, né, vai tentar entender o que está acontecendo, e aí, durante a consulta com o médico, você descobre que ele come 2 pedaços de pizza às 5 horas da tarde, depois do treino de futebol dele. Pô, essa criança vai conseguir, né, comer na janta? Não vai conseguir. Por quê? Porque, teoricamente, esses 2 pedaços de pizza, o que eles fizeram? Eles roubaram, né, a fome da criança, tá? Então, assim, o cochilo, ele pode ser comparável, né, com essa questão da alimentação, né? A partir do momento que você cochila, né, prolongado durante o dia, você vai tirar a pressão do sono da noite. Assim como a criança, né, que comeu 2 pedaços de pizza às 5 horas da tarde depois do treino de futebol, não vai conseguir, né, jantar de uma forma eficaz. Aí você tira essa pizza, né, dele e ele vai conseguir fazer o quê? Vai ter mais fome, tá? Mais fome, né, comparativamente com a pressão de sono, tá certo? Então, esse é um dos motivos pelo qual você não deve, né, cochilar se você tem problemas para dormir. Você deve concentrar o seu bloco de sono no período da noite para que você consiga, né, ter uma pressão, uma vontade de dormir maior, tá certo? Então, para essas pessoas, né, o cochilo ele deve ser contraindicado, tá? Então, se você, uma das medidas comportamentais é evitar cochilos durante o dia, quem tem problemas de sono, quem tem insônia, e qualquer forma de tentar compensar uma noite mal dormida, né, seja ela de qualquer forma ou então com um cochilo, vai fazer com que você perda a pressão de sono da adenosina no período da noite, tá? Então, fiquem atentos a isso. Então, eu comentei aqui, você tem que dividir, quando a gente fala em questão de cochilo, dividir em 2 grupos, tá? Pessoas que dormem bem, tá? E pessoas que dormem mal. Para as pessoas que dormem bem, né, vamos considerar assim, comparando com a alimentação de novo, né? Talvez o cochilo seja você comer uma fruta, né, no período depois do almoço, no início da tarde, tá? Dificilmente isso vai atrapalhar, né, o seu sono, desculpa, o seu jantar, tá? Mas se você comer muito próximo da hora do seu jantar, vai te atrapalhar. Para as pessoas, né, que têm dificuldade para dormir, realmente, né, foi o que eu comparei com alimentação em excesso próximo da hora do jantar, vai te atrapalhar, tá? Então você tem que eliminar. Então, a questão do cochilo ele pode ser muito benéfico para algumas pessoas, né, mas para outras pessoas que tentam compensar uma noite mal dormida, o cochilo ele não serve, tá? Ele vai te atrapalhar e vai fazer com que você não consiga dormir bem à noite, tá? Isso é muito importante, tá? E são coisas que a gente tem que prestar bastante atenção, tá bom? Então separar um pouco esse grupo de pessoas e ver em qual grupo que você se enquadra para saber se você pode ou não. E outra coisa, se você percebe que você está cochilando e sua noite de sono está sendo um pouquinho pior à noite, né, você tem que se ligar que o cochilo pode ser um dos motivos pelo qual você não está conseguindo dormir bem à noite, tá bom? Tá certo? Eu vou responder algumas perguntas aqui agora, vamos ver se eu lembro que alguém colocou alguma coisa aqui em cima. Vamos lá para... Calor, horário de verão, menopausa e ansiedade. Isso assim, são todos os componentes aí que fazem a gente ter dificuldade para dormir. Mas é interessante entender, né, todos esses elementos, né, para conseguir, né, driblar eles. Existem muitas técnicas pelo que a gente consegue realmente driblar. Por exemplo, calor. Né? Existem técnicas de você controlar, né, técnicas não, mas em recursos que você tem para controlar a temperatura do ambiente. Tá? Se você conseguir, né, eliminar com um ventilador, uma janela aberta, um ar-condicionado, né, roupas mais frescas, né, você consegue, de certa forma, melhorar. Sei que está muito quente, né, isso é difícil, mas pode te ajudar. Horário de verão, né, que eu comentei, o horário de verão ele acaba, né, fazendo com que o nosso sono fique mais empurrado para frente, né, porque a gente tende a fazer mais atividades, né, porque a luz do sol ela está presente ainda até um pouco mais tarde, tá? Então, o que você tem que fazer? Manter bons hábitos de sono, manter uma rotina, tentar eliminar a luminosidade perto da hora de dormir. Então, são coisas que a gente consegue melhorar. Menopausa, né, tem alguns tipos de tratamento específicos, né, tem que avaliar cada caso, e a ansiedade também, tá? A pessoa que comentou, né, tenho depressão, faço uso de medicação, estou me dando muito bem, né? Assim, alguns casos, né, isso deve ser visto com o médico que acompanha, né, mas alguns casos realmente eles se beneficiam, né, de alguma medicação. Mas uma coisa que eu sempre comento, você deve ter uma estratégia, né? Assim, medicação, ela necessariamente você precisa, né, ter bons hábitos de sono, fazer a parte comportamental bem feita, né? Isso é super importante tomando medicação ou não tomando medicação, tá? Eu sempre friso aqui isso, tá? E sempre pensando no uso da medicação, você deve pensar, né, numa estratégia, né, junto com o seu médico para pensar no futuro, né, uma estratégia de retirada da medicação, tá? Melhorou o quadro de insônia, colocou as técnicas comportamentais, né?
criou uma rotina, né? Controlou luminosidade, né? Faz atividade física, né? Tudo aquilo que eu sempre falo aqui nas lives, tá? Então é importante, né, que existem medicações que realmente fazem um efeito, que tem alguma indicação em algum momento, tá? Mas nunca deixem de fazer a parte comportamental, tá? Porque isso faz toda a diferença, tá? Vamos ver. Beleza. Deixa eu ver se tem alguma aqui um comentário a mais aqui. Bom, pessoal, eu vou encerrar aqui a live. Obrigado para vocês que participaram, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida aqui, pode mandar pelo direct, ou a gente vai comentando aqui, continuando com nossas lives diárias, tá? Sempre tentando trazer algum conteúdo que vai ajudar vocês a dormirem melhor.